a gente está aqui em mais um DevCast de sexta, né? Eu sou o Gladstone, Wesley e Joel. E o tema hoje são as principais dúvidas que um programador que teve toda a sua experiência baseada em programação desktop e agora naturalmente ele pretende começar a programar para web. Então, quais seriam as principais dúvidas desse programador? A gente tem aqui o Wesley, que tem muita experiência em programação desktop, né? Quantos anos você programou desktop, Wesley? 12 anos. O programador. E quais seriam as suas dúvidas, dúvidas fundamentais sobre o modelo de programação web? Primeiro seria como funciona o modelo funciona o modelo web, né? Porque a arquitetura de cliente-servidor é completamente diferente, né? Então, como é que funciona isso? Como é que funciona o navegador? Como é que se comporta? Porque tu já executava, coloca na aplicação, pega a tua aplicação, coloca na máquina do cliente e já está funcionando. Mas aí como é que funciona? Até a gente fazer uma coisa similar dentro de um sistema web. Como é que seria isso? Então, no ambiente cliente-servidor, na programação desktop cliente-servidor, você tem o teu servidor, na verdade, normalmente é só o banco de dados. Sim. Entendeu? Você não vai, por exemplo, vamos colocar o ambiente de programação desktop mais usado, o Delphi. Você não vai ter um servidor Delphi, normalmente, no teu cliente-servidor. Você vai ter no server o teu banco de dados, né? Firebird, SQL Server, MySQL, etc. E você vai ter os teus clientes, que normalmente são desktops dentro de algum escritório. Né? Esse é o ambiente mais comum de cliente-servidor. Então você vai ter cliente. Então esses clientes vão estar acessando o banco de dados diretamente, através do teu protocolo de rede interno da tua empresa. Sim. E em cada cliente você vai ter um executável nativo rodando. Então, basicamente esse é o modelo cliente-servidor, né? No modelo, vamos dizer, browser, né? Internet, né? Intranet, extranet, etc. Vamos dizer que a gente está dentro do mesmo ambiente de escritório. Então aqui, no teu servidor, você já vai ter um componente adicional, que é o teu servidor web. Então, além do teu banco de dados, né, o MySQL, etc., os mesmos, você vai ter também um servidor web, que aí pode ser o Apache, pode ser o IIS, etc. Esse servidor web, ele vai interpretar o teu código back-end e devolver a resposta para os teus clientes. Porque aqui na programação desktop, você vai ter um executável compilado, que vai estar instalado e rodando localmente em cada cliente. Aqui você não vai ter uma aplicação compilada rodando nos clientes. Você até pode ter uma aplicação compilada no servidor. Normalmente o teu código back-end web vai ser interpretado. E aqui você vai ter os clientes, vamos dizer que nesse cenário continuam sendo os teus desktops do escritório. E esses clientes, eles não vão ter nenhuma instalação adicional aqui a princípio. Eles vão ter apenas o browser, o Chrome, o Firefox, o Edge, etc. E o teu cliente vai ser o browser, que não vai ser mais a tua aplicação nativa. Então, ao abrir o browser e acessar o servidor, eles vão estar acessando o teu servidor web. Ah, entendi.
Entendeu? Então, quando o teu cliente chamar aqui, por exemplo, sistema.php, ele está colocando aqui o endereço de rede barra sistema PHP. Então, ele vai conectar com o teu servidor web, que vai receber essa requisição sistema PHP. O servidor web vai interpretar sistema PHP. Se tiver algum acesso a banco de dados, isso vai acontecer aqui no servidor e não mais aqui. E com os dados resolvidos, aqui recebidos, né, do banco de dados e a aplicação interpretada, o teu servidor web vai retornar para o teu cliente apenas HTML, CSS e JavaScript. Entendi. Entendeu? Seria uma coisa assim, ó, por exemplo, lá no começo da computação, lá atrás, décadas atrás, você tinha o conceito de terminal burro. Entendeu? Então, por exemplo, na época dos mainframes, né? Você tinha um mainframe e os computadores clientes, eles eram apenas a tela. Você até podia ter aqui uma CPU, mas para rodar a aplicação mainframe, a CPU não era usada em nada. Você apenas entra na linha de comando aqui do cliente e executa a tua aplicação diretamente no servidor. E você recebe um espelho da tela aqui. Então aqui a gente chamava o cliente de terminal burro. Por quê? Porque aqui você não tinha processamento nenhum, cara. Era zero. Você estava apenas manipulando um espelho do mainframe. Depois, a evolução disso foi o modelo cliente-servidor, onde os terminais burros deixaram de ser burros, né? E passaram a executar o código nativo localmente. Então você tirou todo o processamento do servidor e jogou ele praticamente no cliente. E no servidor você ficou apenas com processamento de banco de dados. A programação web, ela é uma evolução desse modelo, porque você consegue distribuir melhor a carga de processamento. Entendeu? Você tem carga de processamento no teu servidor, com código PHP, e você tem carga de processamento no cliente, com código JavaScript. Então o JavaScript ele roda no navegador? Ele roda no browser. Entendi. Ele roda no browser. Tipo, toda a lógica de programação front-end, né? Porque o cliente é sempre uma casca, né? A não ser que você tenha uma aplicação standalone, ou seja, ela roda, processa e salva tudo em uma máquina só. A não ser que você tenha esse cenário, a tua camada de entrada e recebimento de dados vai ser sempre uma casca da tua aplicação. Então, todo o processamento cliente que você tinha na casca nativa, você agora tem na casca browser. Entendi. Você consegue entender, dentro desse contexto web, o papel do CSS, o papel do HTML, o papel do JavaScript, o papel do PHP? Agora ficou mais claro, né? Porque o PHP seria o back-end que vai rodar lá no teu servidor, certo? JavaScript, CSS, HTML é o que fica no teu navegador, como se fosse a máquina do cliente, né? Então seria isso. Uma outra coisa que eu estou percebendo aí é que você tem que saber PHP, saber HTML, saber CSS, saber JavaScript, saber banco de dados. Tem uma série de conhecimentos ali que você tem que ter para poder trabalhar com programação web, né, João? Existe, inclusive essa é uma questão recorrente, né, entre os programadores. Existe o programador dedicado ao front-end, existe o programador dedicado ao back-end, mas que também lida com banco de dados, e existe aquele programador que vai ter que necessariamente lidar com os dois. Então, hoje eu considero muito difícil você querer desenvolver para a web sem ter um mínimo de conhecimento do front-end. Então, da mesma forma, você também não pode pular a parte de banco de dados.
você vai programar o back-end, você tem que lidar com o banco de dados. E você vai entregar conteúdo para o front-end. Então você tem que conhecer o que é que você está entregando para o front-end. E vai receber também. E vai receber de lá. Então nem sempre, isso também varia de empresa para empresa, de cenário para cenário, nem sempre vai ter aquele cara dedicado a construir só o front-end e um só para o back-end. Normalmente a mesma pessoa vai ter que fazer os dois. Entendi. Então, supondo que nós estivéssemos numa empresa desenvolvendo, o Tony, por exemplo, seria o cara do banco de dados, eu faria o back-end e você faria o front-end. Num cenário comum seria isso, né? É uma possibilidade, mas eu diria que acho que não é mesmo faria tudo. O teu desenvolvedor chamado de full stack. Né? Ele assume todas as responsabilidades. Entendi. Não necessariamente ele precisa ser especialista no front-end a ponto de preparar o melhor layout, o melhor design ali para a aplicação, mas ele no mínimo tem que saber estruturar o documento, anexar uma folha de estilo, validar com JavaScript, alguma coisa desse tipo. Então, o cara que vai para a web, ele já sabe que ele precisa do HTML, do CSS, do JavaScript, e até o caminho muitas vezes é esse. Ele começa pelo front-end e depois percebe a necessidade de ter o back-end. Aí ele vai escolher uma linguagem com a qual ele vai lidar e vai evoluir, né, avançar dentro daquela linguagem. Eu acho que o Bootstrap ajudou muito nisso aí. Com certeza. Entendeu? O Bootstrap seria a parte do front-end, então? Sim. Entendi. Sim. Uma dúvida, assim que eu entrei nessa área, que eu vi HTML, CSS, para mim, os sistemas era só aquilo ali. Era o HTML e o CSS que fazia todo a funcionalidade e tudo mais, mas agora não é isso. É PHP que vai estar trabalhando no teu servidor, HTML e CSS é o que vai estar sendo exibido ali somente. E devolve e faz essa comunicação com o JavaScript, né? Isso, no back-end a gente vai ter várias linguagens, né? PHP, Não, só Java, .NET, etc. Ruby, Python. Isso, e no front-end, para o browser, o que o browser entende é HTML, CSS, JavaScript. Então a gente pode ter qualquer processamento lá no back-end, processar produtos, criar promoções, etc. Mas essa aplicação vai devolver para o browser um conjunto de arquivos, HTML, CSS e JavaScript. Entendi. Porque é isso que o browser consegue processar. Quando a gente fizer o caminho inverso, por exemplo, submeter um formulário lá de cadastro, aqueles dados que estão ali vão ser enviados para o meu back-end e ele vai salvar no banco de dados. Entendi. E fazer de novo o processo inverso de devolver outra página dizendo seu cadastro foi feito com sucesso. Então a única coisa que o browser reconhece, as únicas linguagens que o browser reconhece são HTML, CSS e JavaScript. Todo o resto são construções sobre essas linguagens básicas. Entendi. Por exemplo, o Angular. O Angular é um framework de programação JavaScript. Então o cara fala assim, eu estou fazendo um sistema, eu estou programando meu cliente em Angular. Ok, mas no fundo é JavaScript. É JavaScript, cara. A mesma coisa seria o jQuery também ou não? Exatamente. Então tudo no final, ou HTML, ou CSS, ou JavaScript. Nada diferente disso. Não. Você entende totalmente a diferença entre o HTML, CSS e JavaScript? O HTML é como se fosse a estrutura, né? O CSS é como se fosse uma roupa que você coloca naquela estrutura. E o JavaScript seria o código para você manipular os dados, né? Não só os dados, mas também os elementos de tela. Por exemplo, eu quero fazer alguma coisa ao clique do botão. Ocultar um elemento, HTML, alguma coisa do tipo, entendi. Você vai programar isso no JavaScript. Entendi. A programação cliente é JavaScript. Porque nem HTML nem CSS são considerados linguagem de programação. Linguagem de marcação. Então, fechou. Legal.